Bem-vindos a mais uma Fast Talk da JTE TV. Numa altura em que o país se encontra em estado de seca, com algumas regiões em situação de seca severa e não se avizinham períodos de chuva que contrariem a tendência, são aplicadas medidas e lançados apelos para que a gestão da água seja feita de forma mais eficiente e eficaz. Em Portugal, apesar da escassez alarmante, continua a perder cerca de 30% que entra nas redes de abastecimento, ou seja, cerca de 180 mil milhões de litros que não chegam às torneiras dos consumidores. Como controlar estas perdas? É uma questão que vai ser respondida pelo CEO do grupo Endaqua, Pedro Perdigão. Olá Pedro, obrigada pela presença aqui na JTE TV. Olhando para o trabalho que tem sido feito pela Endaqua, uma empresa gestora de sistemas de abastecimento de água, é possível estimar quais são as regiões que têm uma gestão hídrica menos eficaz? Sim, esses dados são públicos e, como disse, em Portugal, em média, a água que se perde ronda os 30%. E já é assim pelo menos há 10 anos, o que mostra que estamos completamente estagnados nessa matéria, apesar de várias entidades gestoras terem vindo a melhorar substancialmente o seu desempenho. Portanto, a média tem-se mantido, a disparidade entre desempenhos entre diferentes concelhos tem-se aumentado. E existem, apesar da média ser 30%, existem concelhos em Portugal em que se perde 70% da água. Quanto à pergunta onde é que eles estão localizados, não há uma região particularmente afetada, estão de norte a sul do país. Normalmente são câmaras municipais que gerem diretamente os seus serviços, que têm poucas competências e pouco know-how. E onde a eficiência não é um foco da gestão. E o que deve ser feito para melhorar essa gestão, para contrariar a tendência de agravamento de desperdício deste recurso? Este ponto é muito importante. Como temos visto nos últimos tempos, nos últimos dias até, há um problema de escassez, que resulta, sempre que há um problema de escassez, resulta de uma diferença entre a oferta e a procura. Normalmente fala-se de aumentar a oferta. O que tem acontecido é que naturalmente a oferta tem diminuído, temos nas 2 últimas décadas menos 20% de precipitação, e aumentar a oferta passaria sempre por grandes obras, ou mais barragens, ou desalinizadoras. E essas grandes obras, além de custos muito elevados, têm impactos ambientais muito significativos. Portanto, de facto, o caminho sustentável não é por aumentar a oferta, é por reduzir a procura. E a água em Portugal é utilizada essencialmente para o consumo humano, nas nossas cidades, na agricultura e também para a produção de energia, porque usa a água que está disponível nas barragens. O problema não é tanto o consumo que se faz em nenhum destes setores, o problema é o desperdício. Nós, em nossa casa, temos que lavar os dentes, o problema é se deixamos a torneira aberta quando não é preciso. Essa água é escusava de ter sido utilizada. A questão é que tamanho é que tem estas fontes de desperdício e, de facto, o desperdício na nossa casa é relativamente pequeno, não quer dizer que não tenhamos que estar preocupados com o consumo de todos os bens como devemos, naturalmente, mas onde está o problema é na parte do consumo humano, é nas perdas de água até chegar a água até a nossa casa. Portanto, a água é retirada das barragens e perde-se pelo caminho e não chega à nossa casa. Para dar uma ideia da relevância disto, se o país tivesse um nível de desempenho que tem os concelhos onde a Endaqua está a operar, a água que se poupava dava para abastecer o país durante 3 meses. Portanto, era como se o verão inteiro, nós poupávamos o consumo todo para o verão inteiro e, portanto, a barragem poderia chegar até depois da seca. O que fazer para isso? Normalmente coloca-se o ponto numa necessidade muito grande de investimento. Diz-se que é preciso substituir as redes por redes novas e que isso, de facto, remodelar as condutas. Portugal tem mais de 100 mil quilómetros de condutas de água. Remodelar as condutas é um investimento gigantesco e a solução não passa por aí. Nós não precisamos de ter condutas novas, nós precisamos de operar e manter as condutas que já temos e utilizar a tecnologia que está disponível hoje. Hoje existem as chamadas redes inteligentes, em que com sensorização, com sensores na rede, inteligência artificial, podemos localizar a zona onde há as fugas, onde estão essas fugas, no caso das perdas reais, dirigir equipas para o local, localizá-las e repará-las.
Portanto, antes também de se fazerem investimentos massivos e na remodelação das redes, existem outros mais tecnológicos e que estão disponíveis mais recentemente que permitem ter um impacto rápido na redução de perdas. Portanto, este é o caminho tecnológico, técnico, digamos assim. O que é que nós temos feito na parte de motivação desses municípios e desses concelhos a seguir o nosso exemplo? A Indaqua, nas nossas concessões todas, nós temos uma média de 14% de água não faturada, que compara com os 30% que falou, e temos os 3 concelhos do país com o nível mais baixo. O que nós temos feito e o que tem surgido e que achamos muito interessante são modelos contratuais por desempenho. Ou seja, nós ajudamos as entidades gestoras a reduzir as perdas, fazemos essa parte do investimento e somos remunerados por uma parte da poupança. Porque reduzir perdas tem vantagens ambientais, evidentes, mas também tem vantagens económicas, porque essas entidades todas que perdem essa água toda, compram a água, ela tem um valor económico e, portanto, se reduzirem as suas perdas, têm uma poupança. Sabe dizer-me que tipo de poupanças é que estamos a falar? São poupanças muito significativas. Eu posso lhe dizer que nós achamos que nós conseguimos, nós temos um objetivo até 2026 ter esse modelo contratual vendido a cerca de 40 municípios, que com esse investimento e com o nível de desempenho da Indaqua poderiam poupar cerca de 10 milhões de euros por ano nesses 40 municípios. Portanto, são valores muito significativos e que podiam ser utilizados para 2 fins importantes. Um, para evitar a subida das tarifas, que é um caminho provavelmente necessário para atuar sobre o problema da escassez, e também para os investimentos que é preciso ser feito. Portanto, são investimentos que se pagam a si próprios. E esse modelo, felizmente, esse modelo de contratação tem tido uma adesão muito grande. Neste momento já estamos em 11 concelhos, e em todos temos conseguido antecipar os objetivos a que nos propomos no contrato. Portanto, eu diria, é preciso dar importância ao tema, é preciso as pessoas perceberem que há temas mais prioritários que outros e a redução das perdas de água é o mais prioritário de todo, porque é o investimento mais vantajoso. E depois é preciso seguir o exemplo de algumas entidades gestoras que, sendo pequenas e não tendo competências para perceber ou conhecer a tecnologia que está hoje disponível, possam encontrar parceiros que tenham e que estejam disponíveis a investir com eles e a ajudá-los nessa redução. E em sentido contrário, Pedro, existem concelhos que têm feito um bom trabalho em termos desta gestão, que têm poupado e que têm evitado um grande desperdício deste recurso que está cada vez mais escasso? Sim, existem concelhos de norte a sul do país, concelhos que começaram a trabalhar há alguns anos e existem esses concelhos. Naturalmente eu destacaria os da Indaqua. Como eu já disse, nós temos os 3 concelhos com níveis mais baixos de perdas em Portugal. E, portanto, há até concelhos onde, antes de nós começarmos a trabalhar, o nível de redução de perdas, depois de começarmos a trabalhar, foi tão significativo que essa redução dá para abastecer o concelho agora durante 6 meses. Portanto, quando nos falam em reduzirmos o consumo em nossa casa, que é naturalmente uma preocupação que todos devemos ter, não podemos esquecer que até chegar aí já há muito trabalho e muita oportunidade para reduzir o consumo. Uhum. Ok, muito obrigada, Pedro, obrigada por estes esclarecimentos e por esta análise. Acompanhe este e outros temas em jornaleconómico.pt.